Hey, what's up guys? Tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Inglês e Nada Mais. E hoje, guys, eu vou trazer uma aulinha para vocês sobre os possessive pronouns in English, ok? Pessoal, hoje a gente vai ver a diferença entre os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos. Ué, teacher, tem dois tipos de pronomes possessivos no inglês? Sim, a gente tem dois tipos de pronomes possessivos na língua inglesa, tá, guys? Então hoje a gente vai ver cada um desses daqui, a gente vai ver também o contexto, a situação onde a gente deve utilizar um, onde a gente deve utilizar o outro, beleza? Então essa aula de hoje vai ser bem detalhada, vai ser bem rica e você vai sair daqui entendendo e também sabendo como usar tanto o possessivo adjetivo quanto o possessivo normal, tá bom? Antes da gente partir para o nosso material, guys, vamos entender o que é um possessive pronoun, né? O que é um pronome possessivo, teacher? Pronome possessivo, guys, ele é uma palavrinha que indica posse. Alguém é dono de algo, tá bom? Então você vai ter ali palavrinhas como meu, seu, dele ou dela, nosso, deles ou delas. Essas palavras são chamadas de possessive pronouns, de pronomes possessivos, tá bom? Aqui no inglês, guys, a gente tem dois tipos de possessivos. A gente vai ter o possessivo adjetivo e você vai ter o possessivo normal. Vamos lá primeiro ver o possessivo adjetivo. A função do possessivo adjetivo, guys, é indicar que algo pertence a alguém. Então você vai dizer que algo pertence a alguém. Só que um detalhe importante quando você está utilizando o possessivo adjetivo é que aquela coisa que pertence a alguém ou a algo, né, sempre vem na frente. O nome dela vem logo em seguida do pronome possessivo. Sem esse nome aqui, guys, você não compreende muito bem, tá? Se você falar só o pronome possessivo, acaba passando uma ideia incompleta, uma frase incompleta. A pessoa não vai entender o que é seu, o que é dele, o que é dela, tá bom? Geralmente, guys, ele é utilizado para a introdução, para o primeiro tópico ali, para o primeiro contato com aquele conteúdo, com aquele assunto. Então, geralmente, você vai utilizar nesse quesito, quando você vai apresentar, quando você vai mencionar para alguém que algo lhe pertence ou pertence a outra pessoa. Então, geralmente, a gente utiliza o nome na frente do nosso possessivo adjetivo para a pessoa poder compreender de que aquilo é seu, mas o que é seu? Aí você vai ter o nome da coisa que pertence a você ou a outra pessoa, tá bom? Bom, como eu falei aqui, os pronomes possessivos adjetivos aparecem na frase para indicar que algo pertence a alguém, né? Essa é a sua função principal. Geralmente são acompanhados pelo nome da coisa, objeto ou animal, que pertence àquela pessoa, né? Então aqui, guys, como eu mencionei anteriormente, você vai ter o nome da coisa que é meu, que é seu, que é dele e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha agora nos pronomes em si, né? Quais são os pronomes possessivos adjetivos que a gente tem na língua inglesa? Vamos lá. Os pronomes possessivos aditivos que a gente tem na língua inglesa, guys, são esses aqui, ó. My, your, his, her, it, or, your novamente e their. Guys, o my vai ser meu, minha, meus ou minhas, tá bom? Repete ele aqui pra mim, ó. My. O your vai ser seu, pode ser suas, seus ou suas. Segue o mesmo parâmetro, tá bom? Repete pra mim. Your. O his, guys, vai ser dele. Repete para mim. His. O her vai ser dela. Repete para mim. Her. O its, guys, é dele ou dela, mas a gente utiliza para objeto animal, tá? Você não pode utilizar para pessoas. Para pessoa você vai ter o his, que é dele, masculino, e o her, que é dela, feminino, tá bom? E esse it, dele ou dela, mas para um objeto ou animal. Você pode falar da cor do cachorro, por exemplo. Aqui você utilizaria o its color, tá bom? Não pode utilizar esse his, porque fica um pouquinho estranho, tá? Então repete para mim aqui, ó. It. It. Muito bem. O nosso, guys, vai ser or. Repete para mim, ó. Or. Or. Pode ser lido também como our, tá bom? Our. Our ou or. Mas você vai encontrar mais na fala rápida como or e não como our, tá bom? Mas você encontra as duas pronúncias. O your vai ser seus ou suas, né? Aqui a gente tem, guys, a questão do plural, né? Então esse aqui singular, esse daqui plural, mas é a mesma coisa, seu ou suas, tá bom? Você vai ter your novamente. Repete para mim. Your. Muito bem.
E o último, que é deles ou delas, a gente lê, guys, como their. Their. Beleza? Então, esses daqui, guys, são os nossos pronomes possessivos adjetivos da língua inglesa. Eu trouxe um pequeno diálogo aqui, guys, para a gente poder entender um pouquinho. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse cachorrinho, né? O caramelinho, bonitinho. A gente vai ter aqui um início de um diálogo e a gente vai ver o resto desse diálogo na nossa segunda parte, tá? Então vamos lá, guys. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui imagina que você vai conversar com uma pessoa, né? E você vai apresentar o seu cachorro para ela. Então você vai dizer o seguinte, ó. This is my dog. Esse é o meu cachorro. Se você ver aqui o my, guys, indica meu, indica posse. O que é meu, guys? O cachorro. Quando eu estou apresentando um conteúdo, guys, quando eu estou mencionando ele a primeira vez, como eu mencionei lá atrás, né? Eu tenho que colocar o nome daquilo que é meu, porque senão a pessoa não vai entender. Se eu venho aqui, ó, e excluo o dog, como é que fica, ó? This is mine. Esse é meu. Esse é meu o quê? Se eu não pegar o cachorro e apontar ali, né, fazer um gesto ali, uma encenação, a pessoa não vai entender. Se você chegar aleatoriamente para uma pessoa e dizer, ah, o meu é branco. E aí a pessoa não vai compreender nada. Por quê? Porque você não está falando aquilo que é seu, no caso que é branco, ok? Então a gente precisa aqui, guys, do nome da coisa para você poder passar a sua mensagem legalzinha. Para ela poder ficar compreensível ali, tá? Então você tem que colocar o dog, você tem que colocar o car, a house, a bike, qualquer coisa ali que seja sua, você vai ter que colocar aqui quando você está falando dela a primeira vez, porque senão a pessoa não entende, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, ó, Your dog is very cute. O seu cachorro é muito bonito ou muito fofinho, né? Então você vai ter o your aqui, ó, para o seu. Aqui, ó, This is my dog. Aqui, your dog, o seu cachorro. E a pessoa vai agradecer, né? Thanks. Beleza, guys? Então, no início, guys, quando você está apresentando alguma coisa e você quer dizer ali que aquilo é seu, né? Ou é de outra pessoa, você sempre coloca o nome daquilo que pertence a alguém, tá? Porque senão a pessoa não vai compreender ali a sua mensagem, beleza? Agora a gente vai, guys, para os possessivos normais, né? Vamos lá agora para a segunda parte dos nossos possessivos. Guys, a função dele é o seguinte, é indicar que algo pertence a alguém também. Vai ter o mesmo sentido. Então, alguém vai ser dono de alguma coisa. Logo, aquela coisa vai pertencer a alguém, tá? Aqui, guys, a gente tem o seguinte, ó. Os pronomes possessivos aparecem na frase para indicar a quem algo pertence. Geralmente são acompanhados do verbo to be. Ah, olha só. Aqui a gente não vai ter mais, guys, o nome da coisa sendo seguida ali por esses pronomes. A gente vai ter o verbo to be sendo utilizado nas nossas estruturas, tá bom? Ele pode tanto vir antes do pronome quanto na frente do pronome. Vai depender ali da montagem, da estrutura da sua frase, tá bom? Guys, aqui a gente tem os nossos pronomes possessivos normais, tá? Qual é a diferença, pessoal? Vamos lá. Qual é a diferença desse daqui para esse? Quando é que você vai sentir realmente a diferença de um e de outro? Esses daqui, guys, que a gente viu primeiro, o pronome possessivo adjetivo, ele vai ser utilizado no início da conversa, como eu apresentei no diálogo, tá? Então, como você viu aqui, ó, a gente tem ele sendo utilizado no início da conversa. Só que, se eu ficar falando my dog, your dog, his dog, ou coisa desse tipo, eu vou repetir muito o dog. Eu vou repetir muito aquilo que pertence a alguém. Pensando nisso, o que foi que eles fizeram? Ah, vamos criar outra classe de pronome que seja possessivo também, e aí a gente utiliza ele apenas como pronome normal possessivo, sem precisar mencionar aquilo que pertence a nós, para poder ficar um negócio mais fácil de ser ouvido, porque se você ficar falando cachorro diretamente, guys, vai ficar muito chato de ser ouvido. Então, pensando nisso, a gente tem essa segunda classe aqui de pronomes possessivos. Então, ele vai ser a mesma coisa do que esses, guys, só que qual é a diferença? Quando eu já tenho aquilo mencionado dentro do meu contexto, dentro do meu assunto, eu não preciso mais mencionar o nome dele novamente. Eu só venho aqui com os pronomes normaizinhos. Então isso evita repetições desnecessárias, uma vez que tanto eu quanto você já sabemos que o nosso assunto principal é sobre cachorro, tá bom? Então esse daqui é basicamente a função dos possessivos normais, tá, pessoal? No caso, guys, os nossos pronomes possessivos normais serão mine, yours, his, hers, ours, yours e theirs, ok? Esse aqui serão os nossos pronomes possessivos normais. Guys, tem o mesmo sentido, tá? Apenas a escrita que é
diferente. Então, o meu você vai ter mine. Repete para mim, ó, mine. O seu você vai ter yours. Repete para mim, yours. O dele, his. His. Muito bem. Você vê que ele não muda, né? O dela, hers. Hers. Muito bem. O nosso, ours. Ou ours. Os seus, ou suas, né? Ou de vocês, yours. Yours. Tem o mesmo sentido, né, pessoal? Eu expliquei isso aqui no anterior porque é apenas a questão de pessoa, né? Aqui uma pessoa, aqui duas ou mais. E o último, que é deles ou delas, theirs. Repete para mim. Theirs. Muito bem. Very nice. Bom, guys, agora vamos compreender aqui, né, o uso dele dentro de um contexto junto com os outros possessivos adjetivos para você poder compreender melhor, tá? Isso daqui vai clarear mais a sua ideia, as suas ideias, se você não tiver pegado bem direitinho na explicação. Então aqui a gente tem o mesmo início do diálogo, só que agora a gente tem o restinho da conversa, né? Então a gente vai continuar falando sobre o cachorro, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. This is my dog. Assim como a gente viu no diálogo anterior. Esse é o meu cachorro. Olha só, ele está dando ali o dog e ele está falando que aquele cachorro pertence a mim, né? Ele é de minha propriedade. Your dog is very cute. O seu cachorro é muito fofinho. Olha só, então o cara responde: Nossa, o seu cachorro é muito fofo. Aí a pessoa vai dizer: Thanks, obrigado. This is mine. Aí o de verde, né, outra pessoa, pega o cachorrinho dele também e diz assim, ó, this is mine. Se você ver, guys, ó, a gente está utilizando o mine agora no nosso diálogo. A gente não está utilizando my dog. Por quê? Porque o my dog já foi inserido. O cachorro já está no contexto. Eu poderia colocar assim, teacher? Poderia. Você poderia colocar dessa maneira, ficaria 100% correto, tá bom? Mas para evitar repetição, ó, 1, 2, 3, ficaria muito o nome dog. Então, o que é que a gente tem? Os nossos possessivos normais. This is mine, que tem o mesmo sentido. Esse é meu. Mas meu o quê? Meu cachorro. Aqui você evita estar repetindo o cachorro para não ficar. This is my dog. Your dog is cute. This is my dog novamente, ok? Então você tem uma fala mais fluida, uma fala mais legal de ser falada e também de ser ouvida por aquela pessoa que você está conversando sobre determinado assunto. Uma vez inserido esse assunto, guys, e a pessoa pegou a noção ali, né, de que você está falando sobre um cachorro, não precisa mais repetir o nome cachorro, então você vai apenas substituir aqui o my dog, his dog, pelo mine, pelo his, pelo theirs, pelo hers, e assim por diante, tá bom? Aí eu chego lá e ele digo assim, ó, it is cute too. Ele é fofinho também. Aí a pessoa vai dizer, thanks, obrigado, né? E aí você vai ter o seguinte, guys, ó, my mom has one too. Olha só, guys, aqui eu volto a utilizar o nosso pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque o que eu estou inserindo agora no assunto não é mais cachorro. É o quê? Mom, mãe. É, a minha mãe tem um também. Se eu tirar esse mom daqui, guys, vai ficar assim, ó. A minha tem um também. A minha é o quê? Vai ficar estranho, não vai? Por isso que eu preciso, guys, do mom aqui para você poder compreender essa frase, tá bom? Então essa é a função. Quando você vai inserir uma pessoa, um sujeito novo na conversa e que ela tem a característica de ser seu, sua, meu, dela, dele, a gente tem que utilizar o nosso pronome possessivo adjetivo, tá bom? Agora aqui na frente, guys, ó, você vai ver, ó, but hers is prettier, mas o dela é mais fofinho, é mais bonito. Você vai ver aqui, guys, ó, que o her está sendo utilizado. Agora, eu não utilizei tipo but her dog. Olha só, eu poderia colocar dessa maneira também, não estaria errado, tá? Mas, como a gente está visando evitar a repetição da palavra dog, eu venho aqui com hers. Olha só, mas o dela é mais fofo, é mais fofinho, ok? Então você vê como fica melhor de ser falado, melhor de ser escutado? Bom, guys, então é basicamente essa função do possessivo. Ele vai substituir ali a pessoa, né, junto com o proprietário dela, ou o animal junto com o proprietário dela, e assim por diante, tá? Com o intuito de tornar a comunicação mais legalzinha, mais fluida e melhor de ser ouvida, tá bom? Já quando você vai inserir um contexto novo dentro do assunto, você vai ter que utilizar o possessivo adjetivo, tá bom? Então vamos revisar aqui, ó. Vamos lá para os nossos possessivos adjetivos. A gente tem o seguinte: usamos os possessive adjectives, né, os possessivos adjetivos,
Na conversa para apresentar pela primeira vez algo que pertence a alguém. Não só falando que aquilo pertence a alguém, não é? Mas também falando o nome daquilo que pertence à pessoa. Caso contrário, a outra pessoa não entenderia sobre o que eu estaria me referindo. Já nos possessivos normais, usamos na conversa para referirmos aquilo que pertence a alguém. Só que como a coisa já foi mencionada anteriormente, né? A gente já tem ela aqui, ó, dentro do contexto, não precisamos falar o nome dela novamente, pois tanto eu quanto você sabemos do que se trata. Para isso, usamos os pronomes possessivos normais, esses que a gente acabou de ver aqui na nossa segunda parte, tá, pessoal? Então, basicamente, guys, essa é a diferença entre um e outro. Aqui, você apresenta que aquilo pertence a alguma pessoa. Você introduz ela no contexto. Aqui, para evitar a repetição, você utiliza apenas apontando o dono, tá bom? Beleza, guys?